Estamos aqui em mais um Sangue, Suor e Foto, seu podcast de fotografia. Eu, como sempre, usando a mágica do Skype, falando aqui de Seattle, com esse meu sotaque maravilhoso dos Pampas Gaúchos, que soam como música aos nossos ouvidos. E lá em São Paulo, Rafael, com seu sotaque de jornal nacional. Fala aí, Rafael. Boa noite. Pode ver que o Neno tá bastante empolgado pro episódio de hoje, né? Hoje vamos falar do que, Neno? Hoje nós vamos conversar sobre abertura. É isso? É isso mesmo. E como o Neno sabe explicar muito bem, ele que vai começar a explicar. Tá bom. Neno, por favor, o que é abertura? Então, Rafael, para você aprender sobre. Não, tô brincando, não vou falar assim. Mas vamos lá, vamos começar a falar. Acho que a gente tem que falar primeiro sobre fotometria, né, Neno? É o seguinte, fotometria é um episódio que a gente ainda vai ter. Vamos explicar melhor que é aquela questão, né, do que a fotografia acaba saindo daquele jogo da abertura com a velocidade. A abertura basicamente é quanto vai entrar de luz. Aliás, os dois são um jogo de luz, a quantidade de luz que você quer para fazer a sua foto. Você pode regular tanto a abertura da lente quanto a velocidade. Velocidade é o nosso próximo episódio, né, Neno? É. E fotometria também será mais um episódio que eu vou explicar melhor. Primeiro a gente vai falar, então, como que a gente pode brincar com essa questão da abertura e velocidade. Mas primeiro só com a abertura. Bom, acho que todo mundo teve na escola aquela comparação clássica, né, da fotografia com o olho humano. Para se entender, então, né, a gente pode voltar a esse exemplo da escola, né, os nossos queridos anos de escola, e lembrar de como, como que é o funcionamento. É mais ou menos assim, o que o professor falava, né, que quando estava claro, né, a íris contrai, fechando a pupila, e aí entra pouca luz no olho. Aliás, não é que entra pouca luz, diminui a quantidade de luz que entra, porque a gente não precisa de muita luz para enxergar. Quando estava no escuro, a íris se movimentava e abria a pupila, facilitando a entrada da luz no olho, né, para marcar na retina, para a gente conseguir enxergar em situações mais escuras, assim. Um animal assim que a gente vê muito, que vê isso muito claramente, são os gatos, né, os felinos. Né, quando tá claro, a pupila fica bem fechadinha e quando tá escuro, né, eles têm uma visão muito boa no escuro. Então a pupila fica muito dilatada, muito mais dilatada do que a nossa fica. Bom, Inclusive, tem um efeito que é quando a gente bate uma foto no escuro com flash e fica os olhos vermelhos, é em função disso. Da pupila estar muito exato, dilatada. exato. A pupila de todo mundo tá dilatada porque tem pouca luz. Aí quando você bate a foto, a luz entra direto, machuca todo mundo, né? Você ganhar vários inimigos na mesma hora. E fica vermelho porque o que tá vermelho lá embaixo é a retina da pessoa, né? Ou seja, é uma pequena violência, né, com a pobre pessoa. Mas, assim, na fotografia, o papel da íris, né, que faz essa contração e dilatação, são chapas metálicas, né? São várias chapas metálicas que conforme você vai girando, elas vão se encontrando cada vez mais e vão deixando um vão bem pequeno para a entrada da luz, né? E a regulação, a grosso modo, pode ser bem parecida com a que a gente fala para o olho humano. Se está muito claro, você fecha um pouco, se está muito escuro, você abre um pouco. Essa cortina que é chamada de diafragma. E vale uma nota aqui que muitas pessoas usam o nome de obturador, mas não é. O obturador é outra coisa, é uma cortina que fica na frente do sensor. Essa cortina que está falando fica na lente, chamada de diafragma. Exato. E cada lente tem um tipo de diafragma diferente, né, com valores diferentes, e a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Primeiro a gente vai falar agora então sobre o que que isso diferencia essa entrada ou saída ou não, essa entrada de luz, não. Eu ia falar entrada e saída, mas tem nada a ver, né? Não sai burrice, tá vendo? Bom, o Neno preparou aqui pra gente três exemplos aqui de fotografia superexposta, com boa exposição ou subexposta. Né, vamos lembrar que, primeiro, a boa exposição é aquela que o fotógrafo desejava, Exato. né?
dá pra ver pela primeira que tá muito claro e a última que tá bem escura, né? Então, a gente fica aí nessa dúvida, o que fazer, né? O que que a abertura diferencia nisso? Bom, é assim, quanto mais aberto, entra mais luz. No caso da super exposta, entrou mais luz do que o fotógrafo desejava. Na primeira foto, você vê que ele tá esquiando porque ele tá com roupas de inverno, tá com esqui, mas a neve mesmo não dá pra ver, né? Tem só uma mancha branca, estouradíssima, né? Não dá pra definir nada, se tem um buraco na frente do cara ou se, sei lá, tem um poodle, de Fica repente, chapada a né? imagem, né? Fica só uma É, mancha branca. de repente tem um cachorrinho correndo, um cachorrinho branco aí que vai morrer, né? Não, brincadeira. Essa mancha incomoda um pouco, né? E depois, se você for para outra foto, para a última, né, a terceira da direita, o céu tá bem bonito, né, Neno? É, tu Só que olha pega. só a montanha. Agora a montanha atrás, você não percebe se é uma montanha assim com floresta ou se é um vulcão com rocha vulcânica, né? Porque tá bem escuro, você só vê umas manchas assim, não dá Não, e pra não dá definir nem as pra árvores. diferenciar o cara da montanha também, né? Fica só a mesma silhueta. Exato, exato. E o desejo do fotógrafo nessa foto era que os dois ficassem bem, né? Então, primeiro ele optou por perder um pouquinho do azul do céu para ganhar um pouco do verde das árvores. E aí nós temos a foto do meio, né? Sabe que na faculdade, fazendo algumas disciplinas de fotografia, né? Geralmente as pessoas perguntavam pro professor, o que é uma foto boa, né? O que faz uma foto ser boa? Não existe uma receita de bolo, sabe? Tipo, é claro que tu vai ter que ter um assunto interessante, tu tem que ter alguma coisa que chame a atenção, tipo uma composição bonita, seja lá o que for, mas a questão principal, tá, é tu ter uma boa exposição. É nem tá muito claro, nem tá muito escuro, tá? É tu ter um bom balanço de preto, de branco, tá? Ter um bom contraste de tons médios também. Eu vi uma comparação que eu gostei bastante, era como fazer certo a foto ou a foto certa, né? O que a gente está explicando aqui é como você fazer certo, né? Para você não errar mais fotos, não ficar com aquela coisa assim de. Às vezes você só quer fazer um registro, né? Você não está fazendo um trabalho autoral ou um trabalho artístico, né? Você está fotografando, tá lá seu filho na parada do colégio, ou sei lá, sua mulher fazendo aquele jantar maravilhoso. E então você vai fazer a foto certa, né? Que é regular direito a luz, né? Para entrada e saída. Uma dessas regulagens é a abertura que a gente está falando agora, que é o tamanho da buraco da lente que vai passar a luz, como se fosse a janela da tua casa. Quanto maior a janela, mais luz vai entrar para dentro da tua casa. Quanto menor tu abrir a janela, menos luz. Certíssimo. E bom, usando ainda essa ideia aí da janela, acho que já dá para responder uma pergunta aqui, né, Neno? Qual delas? Sim, então quer dizer que se quanto maior a abertura, melhor para passar luz, né, e captar a imagem pelo sensor, então por que que a gente não usa no máximo, né? Isso tem a ver com profundidade de campo. Mas antes de falar disso, acho que a gente pode falar um pouco mais, tá? Ainda sobre nomenclaturas, tá? Quando tu está falando, tá, sobre o tamanho que tu está abrindo ali o diafragma, sobre o tamanho desse buraco ali, o tamanho que tu está abrindo a janela, tu não usa esses termos, tá? Qual é o tamanho que tu está usando? A gente costuma falar abertura, certo? Quando tu falar qual abertura tu utilizou, é disso que a pessoa está se referindo. E se tu for um cara que tu quer demonstrar assim, ó, eu sei muito de fotografia porque eu escuto SSF, eu escuto sangue, suor e foto, tu não vai nem usar abertura, tu vai usar f-stop. Tá? Esse é um nome técnico que se costuma utilizar quando se fala no tamanho da abertura, certo? Qual o f-stop, qual o número de f-stop você está utilizando? E o f-stop é nada mais, nada menos. Tu quer explicar, Rafael, de onde é que vem esses números? Não sei se tu quer explicar ou não, é um cálculo bem fácil. O Rafael que entende bem disso. Ele estava me mostrando na Wikipédia há 5 minutos atrás. Como o Neno disse muito bem, né? Nós consultamos uma fonte fidedigna para saber de onde vem esse tal de F, né? E aqui na gloriosa Wikipédia nós temos a fórmula, né? O F
seria um F minúsculo. Ele foi escolhido, acho que aleatoriamente, talvez como, assim como usa no frequência, sabe? Frequência em hertz, usa um Fzinho. Esse número de F, né, de foco, ele é usado também um Fzinho. Ele é igual o quê? Ele é igual à distância focal em milímetros pelo diâmetro em milímetros de abertura efetiva do diafragma. Então é assim, você, por exemplo, focou um objeto que está 1,40 m e está usando uma. Então dá 140.000 milímetros, é isso, né? Ah, eu nem sei, Não, mas eu acho até complicado acho que é demais 14 mil. começar a entrar nesse tipo de cálculo. E Não, tudo também, bem. E aí tem uma outra abertura, o diâmetro também da lente, e você divide um pelo outro, aí vai dar o seu F. eu acho que o Então F é. importante daqui é falar o seguinte, tá? Nessa parte de F, stops e número F e tal, tá? É que é uma sequência, certo? Que vai, tipo, geralmente costuma se usar assim, ó, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22 e F32, tá? É uma sequência. O que que acontece? A cada número dessa sequência, certo? Que a gente pula, tu tá multiplicando a passagem de luz que entra pela lente. Em outras palavras, vai ficar o dobro de iluminação. Por exemplo, Do se tu anterior. tem. É, exato. E se tu for para o outro caminho, para o caminho inverso, menos luz. A metade da luz irá entrar pela lente. Eu coloquei uma imagem aqui, tá? Se vocês clicarem no post e olharem o post completo, vocês vão ter acesso a mais um texto e todas essas imagens, tá? Que a gente está falando aqui. Que tem uma lente e tem todas as aberturas e o tamanho. Fica bem fácil de entender se olhando para essa imagem. Tu ia falar alguma coisa? Esses números ele tem uma relação, ele é normatizado. Então, todas as lentes de todas as marcas vêm com essa norma. Então, começa geralmente com 1,4 e vai indo 2,8, 4, 5,6, 8, 11. E dependendo, algumas teleobjetivas chegam até mais que isso. Eu tenho uma que chega a 45, É. F45. E que também não é lá uma grande vantagem, né? A vantagem é justamente poder entrar bastante luz, né? Porque imagina você tá num show, em alguma coisa assim escura, né? Festa de aniversário, principalmente, né? Você quer tirar foto da criança ali com soprando a velinha, né? Com pouca luz. Aí o bom é você ter uma abertura grande para passar bastante luz. Tanto que essas são as lentes mais caras que tem, Sim, né? é verdade. Isso é quando a gente escuta alguém falando assim, essa lente é clara, é disso que eles estão falando, é uma lente que permite passar muita luz, que tem uma abertura bem grande. E é como tu acabou de falar, como o Rafael acabou de falar, elas são bem caras. Geralmente, as lentes que a gente encontra no mercado são a partir de 3.5. Se tu começa com aberturas maiores, tá, que é 1.8 ou 1.4, elas vão ficando cada vez mais caras, tá? Cada vez mais Uhum. caras. E é legal outra coisa que quando eu comecei, tá, eu tinha um problema para memorizar, e eu acredito que aconteça com todo mundo, que a gente pensa, quanto maior o número, deveria ser maior a abertura, e não o contrário. Porque, na verdade, quanto maior o número, menor é a abertura, certo? Tipo, uma abertura 1.4 é maior do que 1.8. Mas é que a gente não se dá conta é o seguinte, esses valores, eles são os divisores. Então, o que que acontece? Tu tem o f sobre 1.4. Isso é uma fração. Então, quanto maior o número que tiver embaixo, menor vai ser o resultado. Por exemplo, f sobre 2, tu vai ter um resultado muito maior de f sobre 5, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, que leva um certo tempo para se acostumar, que quanto maior o número de f, menor é a abertura. Uhum. E outra coisa que tem aqui nessa imagem, né, no que você colocou aí pra gente, é que os valores de f estão marcados na lente, né? Principalmente agora no digital, né, nas DSLRs, não tem mais esse número marcado na lente. Nessa imagem aqui está marcado porque eu fazia a regulação da, da abertura na própria lente.
Pelo menos na Canon, né? É assim ainda na Nikon, né? Não, não, tu não Porque tem na. mais essa numeração na lente. É tudo É, direto no então. disco de controle da própria câmera que tu faz. Exato. Você tem o menu e aparece numa tela, ou num visor, o valor de F, o número de F. Bom, Neno, então agora a gente volta para aquela pergunta, né? Se para fotografar no escuro assim é melhor abrir o máximo, né? E a gente vai comparar com janela. E também é gostoso ter bastante luz dentro de casa, então abrir a janela no máximo, e tal. Por que que a gente não usa sempre no máximo? Aliás, por que que dá pra escolher, né? Pra escolher, é só fazer o máximo possível e acabou, né? Pra que ficar fazendo conta? É, isso é uma pergunta excelente que tu fez, Rafael. A abertura da lente, ela não é responsável só pela quantidade de luz que entra até o teu sensor, tá? O quão clara ou quão escura vai ser a tua imagem. Ela também é responsável pela profundidade de campo. E o que que é profundidade de campo? Bom, profundidade de campo é o seguinte: é o que tu tem de nitidez antes e depois da imagem que tu cravou o foco da tua lente. Por exemplo, imagina tu está deitado e tu colocou o foco no teu joelho. Tu vai ter um pouco de foco, tu ainda vai ter um pouco de nitidez depois do teu joelho e antes do teu joelho, certo? Se tu tem uma profundidade de campo maior, tu vai focar não só o teu joelho, como o teu pé. Se tu tiver uma profundidade de campo ainda maior, tu não só vai focar o teu joelho, como o teu pé e como a parede no fundo da sala que tu está deitado, no fundo do teu quarto. Com uma profundidade de campo menor, tu vai focar o teu joelho e talvez um pouquinho da tua batata da perna, não vai chegar o foco até o teu pé, ou mesmo tu vai conseguir só focar o joelho. Isso é profundidade de campo. Eu coloquei alguns exemplos aqui de novo, tá? Eu coloquei três imagens que eu fiz com o meu teclado, uma em f1.8, que é uma abertura grande, uma f5.6, que é uma abertura mediana, e uma f22, que é uma abertura bem pequena, para exemplificar isso. Na foto que eu fiz com f1.8, que é uma abertura grande, e a gente tem pouca profundidade de campo, eu consigo muito pouco foco. Eu consigo algumas teclas do teclado colocar em foco. E se tu olha nas fotos seguintes, tu vai vendo que cada vez mais eu consigo mais e mais foco. Isso é importante por quê? Porque em muitas situações nós não queremos que tudo esteja focado. Por exemplo, se até o exemplo que tu tinha comentado agora há pouco, Rafael, da pessoa no estádio de futebol, tu pode falar, se tu quiser. Assim, ele é de uma parada, assim, da escola, né? Quando aquele na parada da classe 7 de setembro, né? Saem os filhos pra desfilar na rua. Daí tá lá os pais todos orgulhosos, né? Querem fotografar o filho. Né? Só que tem aquele monte de criança, né? Como que você vai chamar a atenção justamente pro seu filho, né? Você pode usar uma abertura bem grande, porque vai dar o foco. Nesse exemplo aqui que o Neno colocou pra gente, no teclado dá pra ver claramente as teclas E, D e R bem focadas, né? Se bem que o R já tem uma perda de foco, né? O D um pouquinho e o E tá bem em foco. Agora imagina que cada tecla fosse pessoa, de repente você quer destacar uma na multidão. Então tá aí, ó, você usa uma abertura de campo bem, aliás, uma profundidade de campo bem pequena, ou seja, uma abertura muito grande. Esse valor de profundidade de campo é justamente a distância que ele consegue colocar de objetos focados, né? É como se houvesse uma faixa de foco da lente. Então, quando você aumenta a abertura, essa faixa diminui. E quando você diminui a abertura, né, jogar o valor lá para cima, essa faixa vai aumentando, né, gradativamente até chegar no máximo. Que no caso aqui que não colocou pra gente é o F22, que dá pra ver claramente, né? Repara, da primeira da esquerda para a primeira da direita, a diferença, né? Enquanto aquelas teclas que chamavam a atenção antes deixaram de chamar a atenção, né? Deixaram de ser parte deixaram de ser o principal elemento da imagem, né? Isso. É isso mesmo. E outra situação, tá? O inverso, que até quem costuma fazer fotos de paisagem usa muito, é usar uma abertura pequena para pegar tanto o que está em primeiro plano quanto o background, como o que está no fundo. Por exemplo, tu precisa muita profundidade de campo.
Imagina que tu tá ali na beirada do precipício, tu quer fazer uma foto tua, mas pegando todo aqueles canyons, todo aquele deserto no fundo, toda a linha de horizonte, sabe aquela paisagem bonita? Tu vai usar uma abertura pequena para ter uma grande profundidade de campo e ter tudo em foco. Eu coloquei outras imagens aqui exemplificando isso também, que é uma sereiazinha ali na minha janela, em abertura f1.8, fica tudo fora de foco no fundo, tá? Em f5.6 tu já consegue perceber melhor o que está no fundo, e em f22 já dá para ver bem nitidamente a casa no fundo, a linha do horizonte e tudo mais. Outra coisa importante quando a gente vai usar uma abertura muito grande, que a maior parte das pessoas pensa, abertura grande, fora de foco, isso é ruim, né? Não, não é. Se tu for prestar atenção, a maior parte das fotos de moda ou fotos que têm algum glamour, assim, eles se usam desse artifício, que é de deixar tudo meio fora de foco e ficar aquela coisa meio lúdica, meio sonhadora. Isso é muito importante, tá? Eu acho que a profundidade de campo é tão ou mais importante relacionada à abertura do que a quantidade de luz que ela vai permitir entrar na foto, tá? Isso é algo que se pensa muito mais quando se pensa em abertura do que propriamente a iluminação, correto, Rafael? E agora eu me perdi. Aí. E ainda nesse assunto da profundidade de campo, né, como é que eu posso saber que eu estou usando a abertura correta para colocar tanto o modelo quanto o fundo em foco, né? Porque se for esperar, né? Às vezes, aliás, nem Fazer esperar, todos né? os testes possíveis e imagináveis. Imagina só, a Baleia tá pulando assim, né? Tem a criança aplaudindo, não vai poder tirar a foto, ver se fez certo para fazer de novo, né? É. Então, Então, na internet, tá, existem várias tabelas, planilhas, vários softwares que calculam isso. Se vocês forem até o Google e colocarem assim, DOF Calculator, vai aparecer centenas de programas. E inclusive, bem legal, que quem usa iPhone ou mesmo algum aparelho de celular que tenha Android, vocês conseguem muitos apps para esse tipo de celular. É levezinho e tem muitos de graça, inclusive. Tem muitos que pagam, mas tem muitos, muitos de graça. Vale a pena, eu acho, ter no celular e usar. Aqui eu colocar um no blog que exemplifica bastante isso. Ele é bem simplesinho, mas é só para ter uma ideia, tá? Ele tem assim uns campos que tu vai colocar o f-stop que tu está usando, se é 16, 1.8, 2, 3.5, não importa, tá? Ele tem ali um círculo de confusão, aquilo ali não precisa da bola, tá? Aquilo ali por enquanto não é importante ninguém saber. E focal lente, tá? Vocês vão colocar qual é a lente que vocês estão usando, se é uma 50 mm, 60 mm, 100 mm, 200, não importa. E a distância do objeto até vocês. Aí vocês colocam ali em Submit, vai aparecer todos os valores. O que que tu vai ter nítido antes do objeto e o que vai estar nítido na imagem depois do objeto. É bem fácil, não é muito complicado. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha ali, certo? certo. E na própria câmera também tem um botão que verifica a profundidade de campo, né? É Bem do verdade, lado eu da lente. descobri isso essa semana passada, eu acho, na minha câmera. Nunca tinha pensado por que que era aquele botão lá. E eu usei, cara, e usei bastante, viu? Vale a pena, vale a pena. Aham. Geralmente, tu falou que são todas as DSLRs que tem, né? Sim, sim. É, um Bom, botãozinho. pelo menos todas que eu conheço. Tu clica no botão e já aparece a imagem no teu visor com a profundidade de campo correta. Tu já tem como ver o que está em foco e o que não está em foco, Essa perfeito? aqui acontece da imagem ficar um pouquinho mais escura, porque a questão da abertura se tem que estar sempre junto da velocidade, né? Como você está vendo em tempo real, né? Pelo visor da câmera, acaba ficando um pouquinho mais escura a imagem. Mas é uma boa simulação não, né? É o que a câmera fotografa, né? Com a abertura que você está usando. Então também é um acessório, né? Aliás, nem é acessório, né? Já vem Ferramenta. de fábrica. É uma boa ferramenta. Geralmente junto da lente, né, no corpo da câmera, né, junto da baioneta ali onde você encaixa a lente, tem o botão que é justamente para liberar a lente para você tirar, e um outro botãozinho. Esse outro botãozinho é o simulador da profundidade de campo. Isso aí. Eu peguei minha máquina aqui para ver como é que era o nome, mas não tem um nome, é só um botãozinho escuro mesmo. Bom, vamos É. lá.
Bom, Neno, acabamos de falar aí qual é, qual é de usar abertura muito grande e agora vamos falar melhor de qual o problema se a gente utiliza a abertura muito pequena. E tem algum Vamos lá. problema? Tem alguns. Vamos ver. É, Primeiro, vai falar? Fala. Tá me interrompendo, porra? vai na fé. Continua. Não, então. É assim, ó. A gente. Às vezes você tá querendo fazer aquela foto, né? O Neno colocou aqui um exemplo pra gente de uma foto que ele fez lá em Salvador, né? Da janela da casa dele, né? Que tinha uma vista maravilhosa, né, Neno? Ah, Mais ou quem menos. me dera, né, cara? Se a janela da minha casa. Apesar que dá pra ver o prédio que eu morava daqui. É um prédio mais alto ali. Não, ele é o segundo mais alto. Ele tá na frente do prédio mais alto. Que bacana. Mas cultura é inútil, continua falando sobre isso. É, então, né? E, bom, é que ele tirou uma bela foto noturna, né? E aí queria justamente colocar todos os edifícios da orla bem focados, né? E o que aconteceu? A foto saiu, aí tem vários postos, parece que são estrelas, assim, tá? Tem vários raiozinhos saindo, né? E pode ser que agrade, mas pode ser que, de repente, seja uma coisa desagradável ver na foto aquilo, né? Porque não é o real, né? Isso é causado por causa justamente quando você vai fechando o diafragma, né? Ele, se vocês voltarem àquela primeira imagem que o Neno mostrou da lente com as aberturas, ele vai formando uma figura geométrica no meio, né? No caso aqui da foto da imagem que o Neno pôs é um hexágono. E aí as pontas desse hexágono fazem surgir esse exemplo de essa impressão de estrela, né? Como não é circular, redondinho, bonitinho, então acaba tendo umas falhas aí na entrada da luz pela lente. E aí acaba dando esse efeito que às vezes é desagradável, às vezes pode até ser agradável, depende da intenção do fotógrafo. Não é isso? E tem outra coisa aí que a gente tem que evitar, né? Fala aí pra nós. Isso mesmo. É aquela coisa, né? Se for intencional, se é isso que tu quer na tua imagem, não tem problema nenhum. Se tu vai fazer uma imagem da tua árvore de Natal, eu acho que fica legal, sabe? Ah, cada luzinha da árvore de Natal vai se transformar numa estrela, né? Isso vai ser muito, muito legal. Agora, dependendo do que tu for fotografar, se não cabe naquela imagem ali, então tem que ter cuidado, não usa uma abertura muito pequena, porque tu vai ter esse efeito. Na verdade, isso tem a ver com a dualidade, né? Onda-partícula do fóton. Horas eles se comportam como onda, hora ele se comporta como partícula. Isso é um efeito chamado. Na verdade, não é um efeito, acho que é um fenômeno da física, assim como tem a refração e etc. Tem algo chamado difração. Se quem quiser saber mais a respeito disso, é só procurar por difração que tu vai entender bem o porquê acontece isso. E é o que você deve fazer, né? Você como fotógrafo entender o que você quer, né? Pensar nisso na hora de produzir imagem e tudo mais, e o resultado que você vai ter. Então, Nena, a gente já tinha falado sobre como regular o ISO no episódio anterior, né? Falamos de como se comporta nas câmeras digitais. E falando em câmeras digitais, logo no início desse episódio, falamos que as lentes hoje já não vêm mais anel de selecionar a abertura. A seleção da abertura é feita no próprio corpo da câmera. Então, como pode fazer para que isso seja, por exemplo, uma prioridade nossa? Conta aí. Sabe aquele disco que geralmente fica em cima da máquina? Que inclusive quando a gente começou a gravar, eu acho que foi exatamente no primeiro episódio, do episódio sobre ISO, o Rafael comentou sobre o modo esporte, tem o modo fotografia, o modo paisagem. Bom, tem alguns modos ali que na Nikon é M, A, S e P. Eu acredito que na Canon seja um pouco diferente. Qual é o da Canon, Rafael? Da Canon é M, AV, TV e P. E P. Pois é. Bom, isso são chamados os modos automáticos ou modo semiautomático. Por que modo semiautomático? Porque nós teremos controle sobre um fator e vamos deixar que a câmera decida os outros. Por exemplo, já que hoje a gente está falando sobre abertura, a gente vai falar sobre o modo A, que quer dizer aperture, tá?
Isso vem do inglês, não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensam que é modo amador, ou modo amazing, ou Elson, tá? Assim como o P, né, também não é de profissional, E seria mais próximo de preguiçoso, né? Do é, que. Né? o modo P e o modo A, tá, que a gente está falando agora, ainda tem, nós temos alguns controles sobre a foto, tá? Agora, se vocês colocarem lá no modo fotografia, esporte, não sei o que, aí a gente não controla porcaria nenhuma mesmo. Por que que é interessante a gente começar colocando no modo A, que é o modo de abertura hoje? Primeiro, porque a gente está falando sobre abertura e é uma forma da gente poder praticar isso. Já que a gente não falou de velocidade, a gente vai falar no próximo episódio. Teoricamente, vocês não sabem o que significa velocidade, porque senão vocês já estariam fotografando no modo manual, certo? Não, eu até me perdi o que eu estava falando. Mas enfim, o modo A, tá, ou AV na Canon, é o modo de abertura e nós teremos controle sobre a abertura. Qual é o bom? Bom, a gente não vai precisar se preocupar com a exposição correta, porque a máquina vai fazer, tá, os outros cálculos para nós. Ela vai calcular a velocidade certa para que tenha uma boa exposição e permitindo a gente, assim, brincar, tá? Façam fotos com aberturas diferentes e veem o que acontece. Vocês vão ver aquilo que a gente conversou no episódio. Vocês vão notar que vão ter uma maior profundidade de campo, menor profundidade de campo. Eu vejo justamente essas diferenças. É bom começar a brincar com a câmera, né? E é uma forma de se familiarizar com ela, né? Então você vai colocando vários ajustes de abertura para várias situações e vai vendo o que é que muda. De repente você pode brincar, fazer aquele céu estrelado, né? Aquele. Não céu estrelado, acho que foi uma má opção da palavra. Aquele efeito de raiozinhos, né? Por exemplo, numa lâmpada, ou no poste da rua, ou Difração, que a no gente olho. conversou. É, a difração. E a profundidade de campo, né? Você começar a brincar com isso e de como utilizar ela, né? Bom, vamos fotografar, né? E aí vocês façam as fotos e mandem pra gente dar uma olhada, a gente comentar também, né? Isso aí, fica como tema de Imagina. casa, fotografar em modo A ou AV na Canon. A Canon sempre quer complicar tudo e bota um V a mais. Isso não dá pra entender. Nem, nem comento isso, né? Nem comento que parece que o A da Nikon, na verdade, é de amador, né? Mas, bom. Não, mas a gente sabe que é de Elsa, que é de Amazing. Então, mas é isso. Vocês vão no modo AV ou no modo A, vocês vão poder controlar essa abertura e ver o que é que muda, né? E de repente, às vezes, dependendo do horário que você vai tirar a foto, às vezes vai ficar mais difícil fazer uma foto que não fique tremida, tal. Então, vocês vão ver isso, vão passar pra gente quais foram as dificuldades, né? Que provavelmente serão sanadas no próximo episódio, que é velocidade. Mais alguma coisa aí, Neno, pra falar pra gente? Bom, e é isso. Agora nós vamos para a última parte do episódio, certo? Que a parte que a gente doa aos nossos ouvintes, pergunta dos ouvintes. Temos alguma pergunta referente ao episódio passado, Rafael? Não, dessa vez não tivemos nenhuma pergunta, né? Não? Putz, Não. perfeito, hein, cara? Fomos, per... Fomos perfeitos. Nenhuma pergunta. Imagina milhares de pessoas escutando em Portugal, em todo o Brasil, e ninguém ficou com dúvida. Caramba. Mesmo, mesmo o pessoal da Arábia Saudita também não ficou em dúvida, entenderam É, é. perfeitamente o que a gente disse. Pois é, tem, só para explicar para o pessoal, tem uma, nós estávamos acompanhando, né, de onde vinham as pessoas olhando o nosso site e a gente notou que tem muitas pessoas da Arábia Saudita. E a gente, pô, por que tanta gente da Arábia Saudita? E a gente foi olhar, na verdade, SSF também é uma sigla de uma seita lá, não sei o que que é aquilo. E aí as pessoas, claro, vão procurar na internet pelo negócio deles lá e acabam caindo no nosso site, né? Interessante isso. Coloquem lá no YouTube e vocês vão ver, vai aparecer um monte de gente com turbante, fazendo discurso. Engraçado, né? Mas que nome que a gente escolheu, né? Se tiver alguém do FBI aí, a gente não tem nenhuma relação com isso, hein? Só para deixar bem E, claro. não, e outra coisa assim, né? Se você for um brasileiro que está ouvindo um português ou um lusofalante, né?
que esteja na Arábia Saudita, comunique-se conosco. Com Né, às certeza, vai vezes. ser um prazer. Às vezes tem alguém escutando mesmo lá, né? Vai saber. Acho que de repente rola isso mesmo, hein, Nena? Isso aí. Não, é não? É. Bom, e E- no episódio passado, Mas tivemos participações aí de ouvintes, sim, viu? Teve a Ana, a Amanda, que elogiaram a gente, e teve o Clécio, que teve uma bronquinha, Neno, né? Né, Neno? mas já vai ser consertado, viu? Ele reclamou que aqueles barulhos do shutter speed que eu coloquei no intervalo dos blocos estava muito alto. E realmente ele tem razão, eu já consertei, tá? Não precisa se preocupar. Tem um outro comentário também da Amanda Coutinho. Ela fala: parabéns pelo blog, eu notei que vocês alteraram o processo de gravação. Parece que não está mais tão dividido os canais de som. Ficou bem melhor, eu prefiro assim. É verdade, nós estamos começando e à medida que a gente vai gravando, vai vendo o resultado, a gente consegue perceber melhor o que funciona e o que não funciona. Eu tinha colocado em estéreo antes, aí ficava repartido cada voz, a minha ficava em um alto-falante, a do Rafael ficava em outro, ou em cada lado do fone. E agora eu coloquei num canal só, eu acredito que vai ficar bem melhor para se escutar, É. tá? E o Clécio, velho. É que infelizmente não tem nenhum podcast de gravação de conversas do Skype tão bom quanto o SSF para foto, né? Pois é, e tá, a ideia é E isso, se a alguém gente queria entender acompanhar. edição e quiser fazer, 10% é nosso, hein? Ou então indica pra gente um É podcast bom verdade. aí, igual. Se tiver. Bom, e a gente não tem nenhuma pergunta também, mas que no episódio passado a gente teve o primeiro perguntante, né? Agora nós temos a Uhum. primeira fã, que é a Kelly Cristina. Ela falou bastante coisas legais aqui. Ela mandou uma mensagem para nós falando que está muito feliz, que gostou muito do podcast. E ela fez muitas perguntas que provavelmente a gente vai responder lá pelo episódio 40, episódio 50, que já são perguntas bem mais avançadas. Mas espere aí, Kelly. Você terá suas respostas. Só as respostas chegarão. E é isso. E aí, Neno? Acho que eu já dei a dica aí. Qual que é o nosso próximo episódio? Nosso próximo episódio nós vamos conversar sobre velocidade, que é a terceira ponta do triângulo chamado exposição, que é ISO, abertura e velocidade. E aí vocês vão ter uma ideia geral de tudo isso e vai ser bem bacana. Não percam. E caso vocês estejam escutando esse episódio em alguma outra fonte que não seja do nosso site, se, sei lá, roubou o MP3 player da namorada, achou um iPhone na rua e tava o som lá, tá escutando, venha direto ao nosso site que é sanguessuorifoto.com. E aqui você poderá ter todos os episódios, certo? Certo. Então, nos despedimos. Boa semana a todos, boas fotos a todos e mandem pra gente o resultado dos seus trabalhos. Isso aí, fotógrafo bastante. Tchau, tchau, abraço. Abraço a todos, boa semana.